Que saudade de você no rádio às 2 da tarde, 41 anos no ar, 41 anos primeiro lugar. E o sucesso do YouTube, canal Eli Correia Oficial. Se inscreva, acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem, dê aquele like, faça aquele joinha. E, gente, conheçam também o Clube da Amizade, elicorreia.com.br e tudo que o clube faz para ajudar você. Inclusive, tirando todas as dúvidas sobre previdência social. Clube da Amizade, elicorreia.com.br. Eu quero lembrar a todos vocês, baixem o aplicativo do Eli Correia. Baixem o aplicativo do Eli Correia, porque todo sábado tem live às 10 horas da manhã em todas as plataformas digitais, inclusive aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial. Então não se esqueça, baixe o aplicativo Eli Correia para acompanhar todos os sábados às 10 horas da manhã a nossa live. E veja agora algumas opiniões sobre cartas narradas aqui no canal do Eli Correia Oficial. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, mais uma história que a vida escreveu. O último momento de prazer. Augusto sempre foi um homem muito respeitável na zona leste de São Paulo. Comerciante, Augusto fazia parte do enorme contingente de cidadãos portugueses que há anos deixaram o seu país para radicar e fazer sucesso em São Paulo. Como todos sabem, a grande maioria dos portugueses que já há muitas décadas vêm para o Brasil ou vieram para cá, trabalharam muito. Abriram bares, restaurantes, padarias e outros tipos de comércio. E fizeram o chamado pé de meia aqui no Brasil. Devido a um verdadeiro fenômeno, a maior parte dos portugueses optou pelo ramo de padaria, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A maioria das padarias foi construída e é de propriedade de cidadãos portugueses, que acabam deixando os estabelecimentos para filhos e netos. Outros conseguem tanto sucesso nesse ramo que chegam até criar verdadeiras redes de padarias e se tornam grandes empresários. Augusto sempre foi mais humilde. Ganhou dinheiro, montou o seu negócio e, como não poderia deixar de ser, uma padaria. E estava muito bem mesmo. Casado, pai de 3 filhos, Augusto não tinha vício algum. Ele não fumava, não bebia, mas, apesar de ser casado e bem casado, e viver bem com a família, viver bem com a esposa, Augusto gostava de uma aventura extraconjugal. A bem da verdade, ele gostava, como dizem por aí, de pular a cerca. Era um homem com 1000 qualidades, mas ele tinha, por assim dizer, esse defeito, o de ser mulherengo. Mesmo casado, bem casado, ele gostava de uma aventura com uma mulher. Recentemente, Augusto estava se engraçando com uma recepcionista, Darcy. Darcy, o nome da moça. Moça de 28 anos, Augusto já com 58. Portanto, uma diferença de 30 anos. E assim, vez ou outra, o casal de amantes se encontrava em um hotel da própria Avenida São Miguel. Como ele era casado, esses encontros somente poderiam acontecer durante o dia.
Aliás, o nome do hotel bem sugestivo, bem a calhar: Hotel Romance. É o tipo de hotel que existe justamente com a finalidade de receber casais de amantes, casais de namorados, aqueles casais que querem ficar algumas horas apenas. Augusto telefonou logo de manhã para Darcy e combinaram um novo encontro no tal Hotel Romance. Só que teria que ser na parte da manhã, porque ele precisava almoçar em casa e à tarde ele tinha compromissos, então tinha que ser de manhã. E assim foi acertado, e assim, combinado, aconteceu. Enquanto a mulher de Augusto preparava o almoço em casa, pensando, claro, que o marido estivesse na padaria, ele estava mesmo, era com Darcy, no Hotel Romance. Ele estava lá com Darcy. Sabe, horário da manhã, ninguém vai desconfiar. Quem vai desconfiar que no horário da manhã você vai encontrar com um caso, com uma amante? Então, eles estavam lá no Hotel Romance. Aliás, o casal de amantes, Augusto e Darcy, estavam começando aquele jogo amoroso. Sabe quando o casal entra, tranca a porta e entre quatro paredes começam a acontecer os abraços, os beijos, os amassos, aqueles carinhos mais atrevidos, aquela mão mais abusada. Então, sempre naquele apartamento que eles já estavam meio que acostumados a ocuparem, Augusto pediu, mesmo sendo de manhã, uma cerveja. Uma cerveja pequena, aquela long neck. A cerveja chegou. E ele começou a tomar a cerveja enquanto Darcy foi para o banho. Foi tomar um banho. Foi se preparar para os momentos que viriam. Os momentos de amor. Os momentos de prazer. Depois do banho, ela sai e é ele quem vai agora para o banho. Augusto tomou o seu banho, sai do banheiro. E agora os dois começam então os preparativos realmente para acontecer aquela explosão, aquele momento, aquela relação amorosa que os dois tanto desejam, que os dois tanto gostam. Os abraços, os beijos, a pausa para mais um gole de cerveja. Novamente, os abraços, os beijos, os afagos. E começa a entrega total de Augusto e Darcy, de Darcy e Augusto, os dois vivendo mais uma vez o amor gostoso, desejado, o amor que é entregue realmente de forma total entre um homem e uma mulher. Os dois estão vivendo aquela paixão, aquela coisa assim de um se entregar ao outro, aqueles gemidos, aquelas palavras ditas nessa hora, sabe, quando os dois estão realmente tomados por aquele vigor, aquele prazer de ser um do outro. Amor, amor, ai amor, ai amor, amor, amor. Nisso, de repente, Augusto, em pleno amor, em pleno momento de entrega, ele leva a mão direita ao peito e dá um grito sufocado. Darcy teve um susto terrível, nua do jeito que estava, ele também nu ali com os dois ali. Ela, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Augusto? O que está vendo? O que está acontecendo? E a mão dele aqui no peito. O que foi? O que foi? O que foi, Augusto? O que foi? O que foi? Ele não falava.
Ele não conseguia falar. Inclusive, estava sem conseguir sequer respirar. Desesperada, Darcy consegue sair dele, ali da cama, enrola-se numa toalha de banho, abriu a porta, saiu correndo pelo corredor, chamando o dono do hotel. Seu Zé! Seu Zé! Seu Zé! Seu Zé, também um português como o Augusto. Seu Zé, corre aqui! O Augusto, seu Zé! O que foi? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O Augusto, seu Zé! O Augusto está morrendo! Está dando um treco nele! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus, o que está acontecendo? O seu Zé, dono do hotel, saiu correndo feito um desesperado. Entrou no quarto e se deparou com o Augusto já caído no chão, com as mãos no peito e emitindo aquele grito sufocador. E imediatamente seu Zé ligou para o resgate dos bombeiros. Só que o resgate demorou um pouco para chegar. E enquanto o resgate não chegava, o seu Zé, dono do hotel, e outros funcionários que também chegaram ali no quarto tentavam a todo custo reanimar, trazer de volta o Augusto. Passaram álcool nos pulsos, massagearam o seu peito e o resgate não chegava. No auge do desespero, seu Zé saiu correndo e foi até o 24º distrito e pediu socorro. Pediu socorro! Investigadores correram para o hotel e também tentaram a massagem, até que finalmente a equipe de paramédicos do resgate chegou. Colocaram a máscara de oxigênio no rosto de Augusto, que se contorcia. Estava na cara. Não era preciso ser médico para entender que se tratava de um infarte. Era um infarte violento, um infarte agudo do miocárdio. Um infarte que aconteceu exatamente na hora do amor, na hora em que Augusto se entregava totalmente para Darcy, na hora em que Darcy se entregava totalmente para Augusto. Sabe aquele momento mesmo de prazer, naquele momento realmente de felicidade que um casal vive na hora do amor? Então, foi neste momento, no auge, que ele leva a mão ao peito e começa a gemer. Inclusive, nessas alturas em que o resgate já estava socorrendo Augusto, ele foi vestido, foi-lhe colocada as calças, porque ele estava nu, foi colocado uma camisa e levado às pressas para o pronto-socorro. Mas, infelizmente, tarde demais. Augusto, ao chegar no pronto-socorro, não respirava mais. Já não mais respirava. O seu coração já não batia mais. Augusto estava morto. Havia sido fulminado por um infarte quando fazia amor com a amante, a recepcionista Darcy. Enquanto em casa, a esposa preparava o almoço. Estava já praticamente com o almoço pronto, almoço terminado, só esperando Augusto chegar da padaria. Quando então ela recebe o telefonema de que Augusto estava morto. Porém, nada foi dito a ela num primeiro momento de onde ele estava quando morreu. Apenas falaram que Augusto havia sofrido um infarte. E tudo aconteceu quando ele, Augusto, estava vivendo os últimos momentos de amor, os últimos momentos de prazer, beijando, abraçando, se entregando para a amante Darcy, quando foi sacudido por uma dor intensa no peito. Era um infarte fulminante acontecendo e vitimando Augusto, 58 anos,
casado e 3 filhos. A esposa de Augusto, mesmo durante o velório e sepultamento, não sabia onde estava Augusto quando sofreu o infarte. Por respeito à sua dor, pelo menos naquele momento, ninguém lhe disse que ele, o marido, estava com uma amante em um hotel e lá sofreu o infarte. A pouparam, pelo menos durante o velório. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O último momento de prazer. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.